Bom galera, estou aqui para avisar que estarei trazendo essa teoria segunda, quarta e sexta-feiras, e por favor se inscrevam em meu canal e o canal de minhas amigas e apoiadores de meu canal, e lembrando que a teoria não me pertence, dono dela na descrição declarado. Isso começa a teoria. Capítulo 2. Alegria de um amigo e sensei. Teoria / fanfic. Naruto sem família e sem clã. Naruto foi repentinamente acordado por seu relógio. Ele olhou para ele e viu que já passava do meio-dia. Ele muda seu olhar para seu caderno, olhando para ele por um minuto inteiro, porque ele não consegue se lembrar quando adormeceu. Ele fecha o bloco de notas e coloca-o sobre a mesa, muda de roupa e de repente começa a ouvir um barulhinho fora da janela. Ele se inclinou para fora da janela, mas ficou triste ao ver que eram seus pais, que estavam brincando com seus irmãos. Ele estava acostumado a ver isso agora, mas ainda doía em certa parte. Ele se virou porque não queria continuar vendo aquilo, ficar mais deprimido do que já estava, saindo de seu quarto na direção da porta da frente da casa, porque não queria encontrá-los quando saísse daquela porta. A loirinha de olhos azuis caminhava pela aldeia à procura de algo para fazer, talvez brincar com uma criança, mas isso seria impossível, já que os pais das crianças desta aldeia não deixavam os seus filhos fugirem. Se aproximar dele a menos que o encontrem, já que ele gostaria de se encontrar novamente com aquele estranho de ontem, talvez pudesse conhecê-lo melhor e finalmente ter seu primeiro amigo de verdade. E como se seus pensamentos se tornassem realidade, ele viu uma pessoa conhecida por ele, embora o estranho era que ele estava dormindo no banco de uma praça de Konoha. Então, com um sorriso feliz, ele começou a correr em direção ao estranho. Senhor! Naruto chamou em voz baixa para o mascarado, que ainda estava dormindo, ignorando completamente que o loiro o estava chamando, e quando viu que não iria acordar facilmente, decidiu elevar um pouco a voz: Senhor! Mas o loiro foi interrompido por um rosnado irritado do mascarado. Eu te ouvi da primeira vez, garoto. O estranho disse com um rosnado irritado, e então virou a cabeça de forma robótica na direção da loira, que estava comicamente assustada e ao mesmo tempo deu um passo para trás. O mascarado depois disso levantou-se de sua posição deitada para se sentar no banco, enquanto esticava os braços e trovejava a espinha porque tinha dormido horrivelmente a noite toda. Depois disso ele voltou seu olhar para a mesma criança de ontem. Ele estreitou os olhos sobre ele por alguns segundos, mas ele rapidamente voltou ao normal. Diga-me, garoto, o que você quer? O mascarado perguntou com certa curiosidade o que ele gostaria de acordá-lo de seu lindo sonho, para que então se levantasse do banco ajustando o pescoço. O loiro olhou em silêncio para a aparência do estranho e observou como o mascarado estava vestido, pois seu traje era estranho, mas interessante. Bem, os olhos azuis pausaram antes de continuar com suas palavras. Acabei de vê-lo deitado neste banco e pensei em dizer olá. O loiro respondeu com um certo nervosismo na voz. O mascarado ficou um pouco surpreso com a resposta do loiro, mas deu um leve sorriso por baixo da máscara. Se é só isso, sem problemas. O misterioso sujeito concordou com um encolher de ombros, até que de repente se lembrou que não havia perguntado seu nome a propósito. Qual é o seu nome, garoto? O mascarado perguntou com os braços cruzados, esperando pacientemente pela resposta do menino. O menino loiro de olhos azuis ficou muito feliz que o mascarado perguntou o seu nome. Naruto, a pausa de olhos azuis, já que preferia não dizer seus dois sobrenomes, apenas Naruto. O loiro respondeu com uma expressão triste, já que não gostava de usar o sobrenome dos pais. O mascarado inclinou a cabeça ao ouvir o nome do menino, embora estivesse curioso porque o loiro não queria lhe dizer os sobrenomes de seus respectivos clãs. Naruto, Eren. O misterioso sujeito ficou pensativo por alguns segundos, analisando aquele nome. Você tem um bom nome, garoto. O mascarado parabenizou com um polegar para cima, fazendo o homem de olhos azuis sorrir amplamente em resposta. Diga-me, você conhece um lugar onde eu possa ficar nesta aldeia? O moreno perguntou para que seu olhar mudasse para um estranho e frio quando desviasse para os hotéis que ficavam a poucas quadras de sua posição.
Não sei. O homem de olhos azuis ficou pensativo por alguns segundos, até que subitamente se lembrou de Hiruzen Sarutobi. Mas talvez meu avô possa pegar algo para você, senhor. Mas de repente Naruto foi interrompido pelo homem mascarado, que deu um suspiro um tanto irritado quando os ouviu dizer senhor. Não me diga senhor garoto, disse um moreno com um suspiro de cansaço. Você me faz sentir velha e eu sou apenas adolescente. Embora de repente o sujeito mascarado percebesse que não havia lhe dito seu nome assim, quase esqueci que você pode me ligar, Kuro. O agora conhecido como Kuro se apresentou com a mão direita no rosto mascarado para tornar o momento mais dramático. O sujeito conhecido como Kuro é um menino bem alto, 1,75 m. Sua idade não pôde ser determinada, mas na opinião pessoal de Loiro, talvez tenha entre 14 e 15 anos. Seu tom de pele mal podia ser visto por toda a quantidade de roupas que ela estava vestindo, mas ela podia ver que estava levemente bronzeada. Ele tem cabelo preto escuro espetado, que chega quase aos ombros, com um estranho brilho cinza nele junto com duas mechas que emolduram seu rosto mascarado. Seu rosto estava escondido sob uma estranha máscara em forma de espiral com dois orifícios para seus olhos. Olhos pretos. Sua roupa consistia em um combate de cinza escuro, com uma camiseta preta de mangas compridas e luvas de combate pretas, calça folgada cinza escuro e botas de combate pretas. Em torno de sua cintura estava uma fita preta. Além disso, usa na orelha direita uma espécie de brinco preto em forma de bola rodeado por um contorno dourado. Naruto pareceu surpreso com o homem mascarado com aquele estranho nome com o qual ele se identificou, mas ele não disse nada sobre isso, apenas o encarou com expectativa. E quem é o seu avô? O de olhos negros perguntou curiosamente, desviando o olhar de Naruto. Assim, meu avô é o antigo terceiro Hokage. A loira respondeu com um grande sorriso. O moreno pensou por um longo minuto na opção que o loiro havia lhe dado, até que no final decidiu aceitar a ajuda do menino. Bem garoto, mostre o caminho que irei falar com seu avô. Kuro aceitou seriamente. Sim. Siga-me, ele mora por aqui. Naruto disse com entusiasmo. Então ele começou a andar em um ritmo rápido em direção à casa do Ex-Hokage, seguido de perto por Kuro, que estava olhando ao redor com cautela, porque sabia que estava sendo observado por alguns caras de preto. Ambos estavam caminhando pela aldeia em direção à casa de Sandaime Hokage para que Kuro pudesse ter uma conversa com ele, embora ele não fosse o único que queria falar com o Ex-Hokage, porque o pequeno Naruto queria discutir certos assuntos com ele. Assim que os dois chegaram à dita casa, a loira bateu na porta e saiu um homem mais velho de baixa estatura com pele morena e cabelos grisalhos com recessos largos. Ele também tem algumas rugas no rosto devido à idade, seus olhos são marrom. Estranhamente, o terceiro Hokage estava vestindo sua armadura de ombro cinza com um terno preto, uma luva em seu braço direito. Na testa ele usa a lâmina de proteção, mas sem seu capacete ninja. Tanto Naruto quanto Kuro, ao ver isso, levantaram uma sobrancelha em confusão, principalmente o loiro, que raramente ou nunca tinha visto seu avô vestido daquela maneira. Mas assim como antes, os dois não disseram nada sobre isso. Hiruzen mal abriu a porta para encontrar aquele estranho mascarado. Ele ficou tenso, se preparando para uma luta, mas vendo que estava acompanhado por seu neto, Naruto baixou a guarda. Oh, é o seu Naruto, o que você está fazendo aqui? O terceiro Hokage fez uma pausa ao perceber que havia alguém atrás de seu neto. Quem é seu amigo? Ele perguntou com um sorriso, acariciando a cabeça do loiro de forma que ele então olhou para Kuro, que havia acabado de ficar na mesma posição, voltando seu olhar para o velho Hokage. Ah, ele é Kuro. Ele queria falar com você, vovô, e depois também eu queria falar com você. A loira respondeu com alguma tristeza no final. Ambos, Hiruzen e Kuro, notaram a mudança repentina de humor do loiro. Então o terceiro Hokage agiu rapidamente. Ok, entre. O velho os convidou a voltar para casa com uma expressão séria. O homem de olhos azuis acenou com a cabeça feliz e ao mesmo tempo acenou para Kuro segui-lo para a casa do Ex-Hokage. Ambos entraram e rapidamente Naruto sentou em um grande sofá rindo, enquanto Kuro seguia fazendo o mesmo. Você sempre gostou daquele sofá? Hiruzen comentou com um sorriso para o menino loiro. É muito confortável e... O homem de olhos azuis deu sua opinião com um grande sorriso nos lábios.
Até agora Kuro estava em silêncio, observando a interação entre Naruto e Hiruzen, mas ele foi repentinamente tirado de seus pensamentos quando o antigo terceiro Hokage começou a falar. Bem, vamos começar com você, garoto. Sarutobi apontou para o homem mascarado. Qual é o seu nome e em quantos anos você tem? O Dangerous perguntou, olhando para ele com curiosidade em suas roupas estranhas e sua máscara que escondia seu rosto atrás dela. Meu nome é Kuro e tenho 14 anos. O homem de cabelos pretos respondeu calmamente às perguntas do ex-Hokage sem nenhum medo. Com que Kuro, o velho fez uma pausa para analisar aquele estranho nome, mas não vendo nada de estranho resolveu deixar passar dessa vez. Você ainda é muito jovem. Onde estão seus pais? Eles vieram para nossa aldeia com você como turistas. O homem de olhos castanhos perguntou estreitando os olhos para o homem mascarado. Naruto silenciosamente ouviu a conversa entre seu avô e seu novo amigo. Embora ouvir a pergunta do ex-Hokage, ele olhou para o homem mascarado esperando por uma resposta. Talvez a família de Kuro fosse melhor que a dele. Não, meus pais me abandonaram quando eu era apenas um bebê, e eu cresci em um orfanato. O de olhos negros respondeu sem pestanejar. Isso chocou Hiruzen e Naruto, principalmente o loiro que encarava Kuro, e a única coisa que lhe ocorreu foi dar ao mascarado um abraço surpresa que ele nunca esperava. Ei, tudo bem, garoto? O mascarado perguntou confuso sobre o repentino abraço de loiro. Você deve ter se sentido muito sozinho, certo? Naruto perguntou com algumas lágrimas escapando de seus olhos, umedecendo o grito mascarado, mas Kuro não fez nada para afastar o loiro até que no final decidiu dizer algumas palavras ao menino por aquele gesto dele. Você é um bom menino, Naruto. Kuro agradeceu e bagunçou os cabelos do loiro. Certamente um grande futuro espera por você. O homem de cabelos negros comentou com um leve sorriso genuíno sob a máscara. Em resposta, Naruto fez um sorriso zeruna e um tanto tímido, já que nem mesmo seus pais haviam dito algo tão encorajador quanto as palavras de Kuro. O antigo terceiro Hokage viu tudo isso com um sorriso um tanto triste porque Kuro e Naruto sofreram muito em suas curtas vidas, mas ele decidiu fazê-los esquecer aquelas memórias horríveis e tristes por um momento de suas mentes. Bem, Kuro, que negócio você quer em Konoha e quais são suas intenções? Hiruzen perguntou desta vez como uma expressão séria e fria, porque se fosse um ninja espião de uma aldeia inimiga ele teria que nocauteá-lo e depois mandá-lo para interrogar com Anko e os outros. Vim para Konoha para me tornar um village ninja por um futuro melhor e minhas intenções são pacíficas, não quero causar problemas para ninguém. O homem de olhos negros respondeu com confiança e sinceridade. Naruto, ouvindo a resposta de Kuro, ficou muito animado porque isso significava que ele teria um novo amigo na vila que não iria ignorá-lo como os outros. Sarutobi ficou pensativo por alguns segundos, analisando a resposta do menino mascarado. Está tudo bem. De agora em diante, você é um cidadão e ninja de Konohagakure. Amanhã você vai me mostrar que tipo de habilidades você tem e eu irei atribuir a você o posto de shinobi correspondente. Por agora você será um genin, o perigo explicou com um tom sério. Em responder, o mascarado assentiu. Parabéns, Kuro, pelo poder que você me concedeu. Como o terceiro Hokage de Konohagakure, você agora é oficialmente um ninja de Konoha. O homem de olhos castanhos disse com um pequeno sorriso. O mascarado rapidamente se levantou do sofá para inclinar levemente a cabeça para o antigo terceiro Hokage. Obrigado, Sarutobi-sama. Kuro ainda agradeceu com a cabeça baixa. Por favor, Kuro-san. Não me chame de Sarutobi-sama, apenas me diga Hiruzen. O terceiro Hokage disse com um sorriso estranho, já que não gostava de ser chamado de Sama. Kuro assinou com a cabeça com as palavras do ex-Hokage até que de repente eles foram interrompidos por um Naruto enérgico. E aí? Agora vou poder ver você todos os dias, Kuro. O de olhos azuis gritou de felicidade. Então ele começou a pular em volta do mascarado, que sorriu levemente com as ações do loiro. Parece que sim, garoto. Ele disse com um sorriso sob a máscara e ao mesmo tempo bagunçou o cabelo de olhos azuis. Naruto estava muito feliz para ser verdade. Talvez pudesse ser um sonho dele, mas nem tudo era real. E Kuro seria seu novo amigo até que de repente ele se lembrou de que também precisava conversar com o avô sobre um assunto muito importante e outros de menor importância.
Vovô, a loira gritou para o Exokage, tenho uma pergunta. Naruto disse chamando a atenção do Exokage. Kuro se afastou um pouco assistindo e ouvindo a conversa entre Naruto e Hiruzen. Conte-me. Foi a única coisa que o velho disse, olhando sério para o seu neto. Você poderia me treinar? O homem de olhos azuis perguntou com confiança, olhando para o Exokage. Naruto, me desculpe. Hiruzen se desculpou com uma expressão triste, fazendo o loiro parecer muito triste por sua resposta negativa. Mesmo que eu não seja o Hokage, estou ocupado com outros trabalhos muito importantes, como supervisionar nosso ambus, a economia da vila, incluindo a academia ninja. O perigo se explicava com uma expressão triste, não poder ajudar seu neto com algo tão fácil quanto treiná-lo. Entendo, mas inesperadamente a loira foi interrompida pelo homem mascarado. Eu posso treinar Naruto. O mascarado se ofereceu para ser o sensei de olhos azuis, que olhou para ele totalmente surpreso que alguém praticamente desconhecido decidiu treiná-lo. Tem certeza que pode treinar Naruto, Kuro-san? Sarutobi perguntou com total seriedade, pois não queria deixar a loira com um sensei desconhecido que ele mal conhecia. Tenho certeza absoluta, Hiruzen-sama. Kuro respondeu imperturbável pelo olhar que o Exokage da lâmina estava dando a ele, que penetrou em sua alma como se o estivesse julgando ao descobrir que o homem mascarado estava mentindo para eles, mas ele não encontrou nada. Bem, de agora em diante você é o sensei de Naruto, Kuro-san. O homem de olhos castanhos parabenizou com um sorriso feliz, vendo que havia outra pessoa que cuidava de Naruto, além dele mesmo nesta vila. Obrigado novamente, Hiruzen-sama. O homem de cabelo preto agradeceu com um leve aceno de cabeça. Hiruzen suspirou ao ouvir novamente que fora chamado por Sama, mas não disse nada porque teria que se acostumar com o menino mascarado se dirigindo a ele daquele jeito. Sugoi. Com certeza vou ficar super forte com Kuro-sensei. Naruto alegremente comentou em voz alta e então cerrou o punho direito, contendo a emoção de poder começar a treinar com alguém que se preocupa com ele. Tanto Hiruzen quanto Kuro sorriram com a reação do menino loiro e como ele estava feliz por receber duas boas notícias em um dia. Kuro-san, já que de agora em diante você será o sensei de Naruto, fique com isso. Hiruzen entregou ao homem mascarado alguns rolos de técnicas. Eles podem se tornar um pouco úteis para você durante o treinamento. O perigo aconselhou com um sorriso. Kuro em resposta acenou com a cabeça no conselho do velho Hokage, enquanto Naruto assistia a tudo isso com grande entusiasmo, mas Sarutobi fez uma pequena pausa que chamou a atenção de Kuro e Naruto. Estou curioso sobre você, Naruto. Por que uma criança como você quer aprender técnicas ninja? O velho perguntou sério, embora o Sandaime soubesse a resposta que o menino loiro iria lhe dar, mas o velho Hokage queria ouvir de si mesmo. Ele com certeza quer chamar a atenção de seus pais. O terceiro Hokage pensou consigo mesmo com muita tristeza. Porque eu quero proteger Konoha com minhas próprias mãos. A loira respondeu com um sorriso, surpreendendo Hiruzen e Kuro da mesma forma, porque eles não esperavam uma resposta como aquela do menor Uzumaki. Ei! Foi a única coisa que Hiruzen disse, pensando que tinha ouvido mal. Pelo que ouvi, vovô, quero proteger Konoha. Olhos azuis pausou, depois se levantou do sofá e olhou para o céu da janela mais próxima. Não importa se eu não chamar a atenção. Para falar a verdade, ele olha para baixo com tristeza. Estou acostumado a ficar sozinho. Naruto murmurou em voz baixa, enquanto inconscientemente cerrava os punhos de raiva. Naruto, Hiruzen apertou sua mão esquerda com força, já que ouvir aquelas palavras de uma criança muito pequena o machucou muito. Enquanto Kuro parecia que estava muito calmo ao ouvir as palavras de Naruto, mas na realidade era o contrário, porque se algo mudava nele, e isso era que seus olhos mudavam de cor, suas pupilas ficavam amarelas e pretas. Esse foi o final desse capítulo. Espero que tenham gostado e escrevam qual teoria vocês queiram que eu traga. Tchau, gente, até o próximo capítulo. Aviso: personagens, imagens e animes não pertencem a mim e sim a seus verdadeiros donos.